A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra em Jó 42, verso de número 16 e 17, que vai nos dizer assim: Depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra, Deus permitiu a prova na história de Jó. Nós sabemos que tudo o que Jó enfrentou, irmãos, foi permissão de Deus. Deus, ele estava inteiramente no controle de tudo que estava acontecendo na história de Jó. E eu quero lhe dizer uma coisa da parte de Deus: tudo que você tem enfrentado, tudo que você tem passado está no controle de Deus. Mas, irmã, eu não estou entendendo o que eu estou passando. Irmã, eu estou perdendo. Irmã, eu estou passando por tanta luta, tanta adversidade. Deus está dizendo: eu estou no controle de tudo. Jó também não compreendia a luta que ele estava vivendo. Parecia ser o final da história dele. Tem pessoas que entraram aqui exatamente assim. Parece que é o final da sua história. Parece que é o final da sua vida. Você diz assim, ó: essa luta veio com tanta força, araiasto, candaraia, com tanta fúria, que parece que vai realmente me destruir. Quando nós olhamos para a história de Jó, nós vemos que realmente a luta, ela veio com muita força. Jó, ele começou a perder, irmãos, uma coisa atrás da outra. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que estão dizendo: irmã, parece que você está contando é a minha vida. Porque é uma coisa atrás da outra, que eu tenho perdido. É luta por cima de luta. É problema por cima de problema. Quando eu penso que uma coisa vai melhorar, eu digo: Senhor, agora eu vou respirar. Senhor, agora o Senhor vai me dar descanso. Aí começa outra luta se levantando e parece que é pior do que a primeira. Parece que vem com mais força e mais fúria para tentar destruir a tua história. E você diz: eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra, eu estou aqui ouvindo diariamente cada vídeo, cada palavra, eu estou me alimentando da palavra do Senhor, fazendo o que é correto, mas eu não estou vendo o agir de Deus. Olhe para a história de Jó. O próprio Deus deu testemunho dele, homem íntegro, temente reto, que se desviava do mal. Quem disse isso não foi Satanás, não. Quem disse isso foi o próprio Deus, quando o apresentou a Satanás. Porque Deus, irmãos, deu testemunho deste homem. Ele andava com integridade. Pense se o homem era íntegro, pense aí. Para Deus dar testemunho de alguém, irmãos, essa pessoa tem que realmente ser o que Deus está falando. E Jó, ele era o que Deus estava dizendo que ele era. Então para Jó não foi fácil passar por tudo que ele passou, porque ele não entendeu o que ele estava vivendo. Tem momentos na nossa história, irmãos, que nós não compreendemos o que estamos passando. Tem momentos na nossa história que tudo parece estar perdido, que parece até que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou, que Ele nos deu as costas, porque é isso que o inimigo, ele tenta lançar como setas, dardos inflamados na sua mente. Que Deus não está lhe vendo, que Deus lhe esqueceu, que Deus lhe abandonou. Mas é aí que você mostra a sua fidelidade. Fazendo como Jó, independente, ele continua sendo meu Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Não sei o que ele vai fazer para me tirar dessa situação, mas eu sei que ele vai me tirar. Eu sei que alguma coisa ele vai fazer para trazer a cura, para trazer a libertação, para me levantar do chão que eu estou. É assim que você tem que pensar. Declare comigo: o meu Redentor está vivo e ele não vai me deixar perecer nessa situação. O meu Redentor está vivo e ele não vai me deixar perecer nessa situação. Então Deus permite Jó perder tudo o que ele possuía. Até os seus filhos foram tocados. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Deus também permite que a saúde de Jó seja tocada. Jó fica em um estado tão crítico, irmãos, mas tão crítico, que até a própria esposa dele disse: amaldiçoa esse Deus e morre. Jó, não tem mais jeito para sua história não, Jó. Tem mais jeito para sua situação não. Talvez você tenha olhado para sua história dessa forma, dizendo: irmã, não tem mais jeito. Pessoas têm olhado para você e têm dito: desiste, não vai mais acontecer, a porta não vai abrir, Deus te esqueceu, te abandonou, não vai ter mais restauração, acabou para você. Mas Deus está dizendo: continue acreditando, porque da mesma forma que eu não deixei a história de Jó terminar no fracasso, eu não deixarei a sua história terminar no fracasso.
Declare comigo: meu Deus vai restaurar minha história. Ela não vai terminar da forma que está. O meu Deus vai restaurar minha história. Ela não vai terminar da forma que está. Irmãos, quem olhasse para Jó diria, humanamente falando, que ali era o fim dele. Não tinha como olhar para Jó e ver uma perspectiva de mudança, uma esperança de algo novo na vida dele. Era como se Jó estivesse vendo o fim dos dias dele. Assim é na vida de pessoas que estão me ouvindo agora. É como se fossem os últimos dias da sua vida. É como se a prova viesse tão forte, mas tão forte como uma avalanche, levando tudo e destruindo. E você diz assim: Senhor, eu durmo, mas eu não sei se eu vou acordar no outro dia, porque realmente eu estou vendo que o meu emocional está abalado, o meu físico está abalado. Parece que o espírito da morte pega no meu pé todo dia para tentar me levar. Jó viu a morte de perto. E tem pessoas aqui, irmãos, que têm sentido sintomas de morte. E você diz: Deus, que o Senhor me prepare, porque eu tenho sentido que parece que é o final dos meus dias. E Deus está dizendo para você: é uma fase e vai passar, você crê? É uma prova que Deus permitiu na sua vida para tratar com você, para trabalhar em você e para se manifestar para você de maneira diferente. A Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado, né? O próprio Jó, ele vai relatar que ele conhecia o Senhor de ouvir falar. Mas depois da prova, os olhos dele contemplavam ao Senhor. E para os olhos da gente ver o Senhor, irmãos, nós temos que passar por algumas dores, por algumas aflições, por alguns momentos que a gente não vai entender muita coisa. Mas depois de tudo isso tem a aprovação. Depois de tudo isso tem restauração. E eu acho lindo que Deus foi detalhista na restauração da história de Jó. E eu quero lhe dizer uma coisa da parte de Deus: Deus será detalhista na forma que Ele vai restaurar a sua história. Porque hoje Ele disse para você: eu restaurarei a sua história por completo. Eu não deixarei a sua história afiandada da forma que está. Deus marcou encontro com pessoas aqui que estão em provas tão terríveis, irmãos, e que estava precisando ouvir esta palavra. Você estava precisando ser renovada, ser renovado, porque você disse: Deus, eu não sei o que vai ser de mim mais. Eu acho que a minha carne realmente vai ser consumida e depois eu vou ver o Senhor. Você tem pensado que a sepultura te aguarda e Deus está dizendo: não, eu tenho restauração para você. Eu tenho restauração para a sua casa. Eu tenho restauração para o seu ministério. Eu tenho restauração para a sua saúde. Eu tenho restauração para as suas finanças. Eu tenho restauração e será por completo. Jó estava aqui diante de grandes dificuldades, irmãos. Quando vemos o livro de Jó se iniciando, nós observamos que começa uma grande luta na vida dele. Mas o livro de Jó se encerra dizendo que Jó, ele viveu mais 140 anos. Depois da restauração na história de Jó, irmãos, Deus entregou para ele ainda longevidade. E eu vejo pessoas aqui, irmãos, sendo aprovadas em provas e Deus te entregando longevidade. Você estava pensando que o seu dia na terra estava contado, né? Aí você disse assim: Senhor, minha sepultura já está aberta. Daqui a pouco eu vou morrer mesmo. Eu vou para a glória, eu vou ver o Senhor. E Deus está dizendo: calma, minha filha. Calma, meu filho. Essa hora vai chegar. Eu sei que você está ansioso para ver seu pai. Eu sei que você está ansiosa para ver seu pai. Porque quem serve a Deus verdadeiramente não teme a morte. Mas sabe que a morte na Bacandaraia é somente uma passagem para a vida eterna. Arraiasto Candaraia. A morte na terra te leva à vida eterna. Então você sabe que daqui você vai ver seu pai. Então você não teme a isso. Mas Deus está dizendo: calma, porque não é hora de você ir para a glória ainda. Calma, porque eu ainda tenho longevidade, pois eu ainda tenho um plano contigo nessa terra. Declare comigo: eu recebo longevidade, porque o meu Deus ainda tem um plano comigo aqui na terra. Eu recebo longevidade, porque o meu Deus ainda tem um plano comigo aqui na terra. Você vai observar que foram mais 140 anos. E Jó, ele viu aos seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Deus deu o prazer a Jó de ver as gerações, as descendências que vieram dele. Deus disse para você: eu vou fazer na sua vida além do que você pensa, imagina ou até mesmo sonha. Tem pessoas, irmãos, que vão chorar. Tem pessoas que vão ficar perplexas. Diariamente você vai ter um amor tão grande por Deus no seu coração diante da restauração que você vai viver. Quando você olhar para a sua história, você vai dizer: meu Deus, o Senhor existe. Oh, Rabaiacandaraia. Meu Deus, o Senhor é real, Pai.
Eu vejo a minha história, eu olho para trás e vejo o quanto eu achei que eu iria perecer, que eu iria sucumbir, que tudo estava acabado, para mim. Mas hoje eu olho para o que o Senhor está me fazendo viver e eu vejo a tua restauração. Hoje eu olho para aquilo que o Senhor está me fazendo viver e eu vejo que o Senhor trabalha a favor daqueles que confiam em Ti. Eu depositei a minha confiança no Senhor quando tudo parecia perdido e o Senhor honrou a minha fé. Irmãos, Deus honrou a fé de Jó. E eu quero lhe dizer uma coisa, Deus vai honrar a sua fé. Sua história não vai terminar da forma que você está pensando. Você não vai terminar na dor, no divórcio, no fracasso. Mas Deus vai restaurar sua história por completo e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. A Bíblia diz que Jó, ele morreu velho e farto de dias. Jó não morreu doente, com grande sofrimento, definhando, não. Jó, ele morreu velho e farto de dias. Jó, ele teve uma longevidade abençoada depois da prova. E Deus diz para você hoje, eu vou abençoar você, a sua saúde. E você vai ter uma vida estabilizada. Declare comigo, eu recebo de Deus estabilidade nessa vida. Eu recebo de Deus estabilidade nessa vida, irmãos. Nós servimos a um Deus que ele não é injusto. Jamais ele vai permitir a luta na minha e na sua vida para que a gente venha sucumbir, porque Deus não tem prazer na nossa morte, na nossa tristeza, na nossa angústia, no nosso sofrimento, não. O nosso Deus, ele quer ver os filhos dele bem. Ele quer ver os filhos dele restaurados, libertos, transformados, vivendo os propósitos dele para a vida de cada um deles, porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus tinha um propósito na vida de Jó e foi Deus quem permitiu a prova. Quando é uma prova na nossa vida, que é Deus quem permite, nós não precisamos nos preocupar com nada, porque o Deus que permite a prova é o Deus que aprova. O Deus que permite a adversidade é o Deus que traz a aprovação para os filhos dele. É isso que Deus está dizendo para você. Eu trarei a aprovação para você. Ah, Senhor, eu estava pensando que minha história realmente ia terminar da forma que está e Deus está dizendo não vai. Não vai porque eu fui restauração na história de Jó. E eu também serei restauração na sua vida, na sua história, no seu casamento. Eu não sei o que você perdeu nessa prova. Eu não sei quais são as dores que você está enfrentando, que parecem ser irreparáveis. Quando você olha para a história de Jó, você observa que ele viveu dores que, humanamente falando, eram irreparáveis para o ser humano. Mas o nosso Deus, irmãos, ele sempre tem um bálsamo. O nosso Deus, ele sempre tem uma cura. O nosso Deus, ele sempre tem o poder para restaurar até aquilo que parece que não pode ser restaurado. Tinha áreas na vida de Jó que pareciam que não poderia ser restaurada, mas o nosso Deus, ele resolveu restaurar. Você vai ver aqui ainda no livro de Jó 5, verso de número 18, vai nos dizer assim, ó: porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. O Deus que permite a dor, o sofrimento, o Deus que faz a ferida, é o mesmo Deus que cura, o mesmo Deus que transforma. E hoje ele está dizendo para você: eu resolvi transformar, eu resolvi restaurar. Sim, eu permiti provas na sua vida. Tudo que você está passando é permissão de Deus, diz o Senhor. Deus não perdeu o controle de nada. Na história de Jó, irmãos, Deus não havia perdido o controle de nada, mas Deus permitiu a prova conforme aquilo que Deus sabia que Jó suportava. Deus não vai permitir provas além do que você aguenta. Deus não vai permitir provas além do que você suporta. Deus permitiu, irmãos, mas depois Deus aprovou. Jó 1:12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus permitiu a prova. Você está vendo aqui? Que foi Deus quem disse a Satanás que ele poderia tocar em tudo que pertencia a Jó, mas não poderia tocar na vida de Jó. Contra a ele não estendas a mão. Foi permissão de Deus. Tudo de Jó foi tocado com a permissão de Deus. Depois, irmãos, a saúde de Jó foi tocada com a permissão de Deus. E Deus está dizendo: tudo na sua história que está acontecendo é com a minha permissão, diz o Senhor. Jó 2, verso de número 6, vai nos dizer assim, ó: disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Agora você vai ver Deus permitindo que Satanás toque na saúde de Jó, mas com a permissão de Deus. Mas Deus deixa bem claro, tem um limite.
Todas as vezes que Deus permite Satanás tocar em Jó, Deus dá um limite. Hoje Deus diz para você, tem um limite nessa prova. Tem um limite, eu sei o tempo de paralisar a prova. Eu sei o momento de restaurar a sua vida. Está chegando o tempo que eu, Senhor, paralisarei a prova na sua história. Eu estou colocando limite porque eu tenho restauração para a sua vida. E sua história não vai terminar da forma que você está pensando. Declare comigo, eu creio que a minha história vai terminar com uma grande restauração, como a história de Jó terminou. Eu creio que a minha história vai terminar com uma grande restauração, como a história de Jó terminou. Toda prova tem um começo, um meio e um final. E aqui nós vemos o final, irmãos, da história da prova de Jó. E nós vemos que Deus entregou para ele restauração, que Deus não deixou ele perecer como ele pensava que ele pereceria. Hoje Deus diz para você, você está pensando que você vai perecer, né? Você está pensando que você vai sucumbir, você está pensando que tudo está perdido, que a sepultura já está aberta, tu vai cair dentro, que tudo que é teu vai ser destruído, mas Deus está dizendo hoje, eu restauro a sua história e te mostro que quem dá a última palavra na sua vida não são as circunstâncias, não é o inimigo, mas sou eu, o Senhor teu Deus, que já determinei a restauração para a sua história. Deus está no controle de tudo na sua vida, como ele estava no controle de tudo na história de Jó. Ele restaurou por completo a história dele. Ele manda te dizer que ele vai restaurar por completo a sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecermos, Pai, por esta palavra, pela tua restauração. Deus, eu creio, Pai, que a tua restauração será de maneira completa. Eu creio que o Senhor surpreenderá o coração dos teus filhos, Pai. Como o Senhor surpreendeu o coração de Jó. Deus, eu creio que não será o final da história deles da forma que eles estão pensando, mas o Senhor tem porção dobrada. O Senhor vai restaurar a sorte dos teus filhos. Eles vão ficar como quem sonha, porque tu és o Deus, Pai, que faz a ferida, mas o Senhor mesmo cura. Eu creio, meu Senhor, que o final da prova está chegando na vida dos teus filhos, como chegou na história de Jó, e teu nome será glorificado. Obrigada por colocar um ponto final, Rabacandarasturi andará em provas. Obrigada, Senhor, por aprovar os teus filhos, como o Senhor aprovou a Jó. Oh Deus, eu creio na longevidade, eu creio na alegria, eu creio na paz, eu creio, meu Senhor, na prosperidade que abrange todas as áreas, que acontecerá na vida dos teus filhos depois de toda esta prova, como aconteceu na história de Jó. Deus, tudo será para a glória do teu nome. Chegou o tempo, Pai, da manifestação do teu poder na história dos teus filhos, como aconteceu na história de Jó, Pai. O Senhor permitiu a prova, mas o aprovou. E eu creio, Pai, que o Senhor vai aprovar os teus filhos também, não tardará. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será vista daqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
Da mesma forma que a história de Jó não terminou na vergonha, Deus diz para você, sua história não vai terminar da forma que você está pensando. Eu tenho restauração que abrange todas as áreas reservadas para a sua vida. Deus está trazendo longevidade. Você estava pensando o quê? Que você ia descer a sepultura? Que ia acabar tudo nessa prova? Não vai não. Deus tem longevidade, Deus tem alegria, Deus tem restauração por completo, restauração de dentro para fora. Ele vai curar feridas que o processo lhe causou e o nome do Senhor será glorificado. Não duvide desse Deus que tem todo o poder. Ele diz para você hoje, eu estou no controle de toda a prova que você está vivendo e está chegando o tempo, diz o Senhor, de eu te entregar uma aprovação, de eu restaurar a sua história por completo, como eu restaurei a história de Jó e o meu nome foi glorificado na história dele. Assim acontecerá na sua história. Tem restauração da parte de Deus chegando, que abrange todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.